Bom dia, minha querida primeira série, saudade de vocês. Então, vamos lá, aula de hoje, dando continuidade aí ao nosso capítulo 4, beleza? Do livro 1, as atividades do Oriente Médio. Nós temos algumas atividades para serem corrigidas, né? Atividades para a sala e alguns agora com você. Bom, primeiro agora com você, está lá na página 57. Beleza? 57, aonde a gente tem esta imagem aqui, não é? Onde a gente tem esta imagem e algumas perguntas ao lado. Estou mostrando por aqui porque, infelizmente, o meu portal aqui do SAIS, aonde tem todo o material de forma virtual para a gente acompanhar ali, ele não está abrindo, não sei qual é. Então, com essa letra miudíssima, eu vou começar a ler para vocês e a gente vai fazendo a análise delas, tá? Dessas atividades. Vamos lá. Primeira coisa. A imagem ao lado foi produzida pelos egípcios durante o reinado de Dário I, de 522 até 486 a.C., época em que o território egípcio encontrava-se sob o domínio persa. Trata-se de uma representação que mostra o rei Dário I, à direita, não é? Prestando respeito ao deus egípcio Anubis, ao centro, e à deusa Ísis, à esquerda. De que forma, aí a pergunta vem, né? De que forma o rei foi representado? E justifique a sua questão. Olha só, não é? Já contando que vocês estão com o material aberto, esse agora com você, a gente vai ler as duas perguntas, a 1 e a 2, porque elas são complementares. Então nós vamos fazer uma resposta única para essas duas questões. A pergunta número 2 está assim, ó. Apesar de a religião dos persas se basear no zoroastrismo, a imagem mostra o rei dos persas prestando respeito a deuses de outra religião. O que isso indica sobre a organização do Império Persa? Então vamos lá, vamos fazer aqui, vamos ter a visão da imagem. Então a gente tem aqui o rei Dário, representado aqui, o Dário I, e Anubis aqui um outro deus que agora não nos interessa, ou algum sacerdote, alguma representação. O que a gente precisa levar em consideração? Não é? Quando a gente tem essa imagem, a gente tem que lembrar de uma característica importantíssima dos persas naquela época, não é? Porque, diferente dos outros povos conquistadores, os persas, eles eram vistos de duas formas pelos povos, não é? Ou eles eram vistos como dominadores, beleza? Ou eles eram vistos como libertadores. Lembram disso? Dominadores, porque estendiam seu domínio sobre várias regiões, e aqueles que não aceitavam esse domínio eram submetidos de forma violenta à sua autoridade. Ou libertadores, né? No caso, a gente até viu, no caso dos hebreus, foram libertos do cativeiro da Babilônia. No caso, não é, a gente entender essa questão é perceber que uma das características do governo, né, da sociedade persa era exatamente manter o que? A liberdade, olha só que legal, liberdade cultural dos povos dominados ou conquistados, beleza? Então, quando a gente tem o Dário, não é, diante de da figura de Anubis, de um deus egípcio, a gente está lembrando que dentro desse contexto está acontecendo o quê? Um processo de intercâmbio cultural. Era uma forma também, não é? Era uma forma do Dário, não é, estabelecer um domínio mais pacífico, mas não esquecendo que é um domínio, não é, de forma a se
aproximar. Aproximação, não é? À sociedade egípcia. Não é? Né? Uma forma de aproximação para poder dominar de forma mais pacífica. Então, toda vez que a gente pensar no domínio persa, a gente não pode pensar num domínio extremamente agressivo, de jeito nenhum. Esse processo de liberdade facilitava até o domínio, a relação entre dominado e dominador. No caso, dominador o persa e dominado as outras sociedades, não é? Apesar da gente ter aí os persas terem a sua própria religião, que é o zoroastrismo, não é? A gente já viu na aula passada, mas ele mantinha essa autonomia religiosa, visto os hebreus que mantiveram a sua cultura religiosa. Tá certo? Então, nesse sentido, essa questão ela vem muito mostrar o que? Essa ideia dos persas em manter essa liberdade cultural, essa liberdade religiosa dos povos conquistados. Lembrando que o zoroastrismo, né, já que a gente está falando aqui de religiosidade, não é? De religiosidade, a gente tem que lembrar que o zoroastrismo é uma religião considerada dualista, aquela velha ideia da briga do bem contra o mal, aquela velha situação em que a gente sempre tem, não é, a proposta, não é, que vai fundamentar a proposta de busca como é que eu vou dizer? Busca pela salvação da alma, beleza? Juízo final, desculpa aí a gaguejada, é que realmente eu me esqueci dessa proposta. Então, quando a gente tem essa questão da página 57, ela está muito relacionada a essa proposta da conquista mais manutenção da liberdade cultural, promoção desse processo de aproximação entre dominadores, os persas, e os dominados, no caso, os egípcios. Seguindo aí, ficou como atividade também a página 61, não é? Do Agora é com vocês, questão 1 e 2. Então vamos lá. 5 anos após sua chegada à Babilônia, quando se encontrava junto do canal de Shebar, um jovem sacerdote chamado Ezequiel teve uma visão aterrorizante. Foi impossível ver algumas coisas com clareza, porque nada nesse tempestuoso redemoinho de fogo e som tumultuoso se conformava com as categorias humanas comuns. Mas Ezequiel soube que se encontrar numa presença de Kavod, não é? A glória de Jeová, e que estava habitualmente entronizada no Santo dos Santos do templo. Deus havia deixado Jerusalém e conduzido pelo que parecia ser um imenso carro de guerra. Viera morar com os exilados da Babilônia. Uma mão estendeu-se para Ezequiel, segurando um rolo que estava escrito com lamentações, lamúrias e gemidos. Come este rolo, uma voz divina lhe ordenou. Alimenta-te e fica satisfeito com o rolo que estou te dando. Quando forçou a garganta abaixo, né, o rolo, os papéis, né, aceitando a dor, porque a letra é pequena, aceitando a dor e a desgraça do seu exílio, Ezequiel descobriu que seu gosto era doce como mel. Bom, beleza? Nesse caso, então, a gente tem que lembrar da figura de Ezequiel, que é um aí dos profetas, uma das figuras ícones da religião hebraica, né, judaica. Então vamos lá. Número 1. O texto anterior narra um episódio da tradição judaica ocorrido no período chamado Cativeiro da Babilônia, que foi de 587 a 538 a.C.,
quando os hebreus foram conquistados pelos babilônicos e levados como escravos. Esse período chegou ao fim quando os persas conquistaram a região e permitiram aos hebreus retornarem para sua terra na Palestina. Acabamos de falar desse processo na questão anterior, não é? O trecho fala da revelação de Ezequiel, um dos profetas dos hebreus. Descreva como ocorreu esse episódio. Como é que a gente vai descrever como ocorreu esse episódio? Não é? A gente vai descrever da forma que a gente leu. É uma forma de transcrever o trecho. Nós vamos falar que Ezequiel, não é, na beira do canal de Chebar, teve uma visão, aonde nessa visão estava presente o seu Deus único, Jeová, né, na glória de Jeová, não é? E aí, a partir desse momento, ele recebe algumas instruções do seu Deus, como é o caso de comer, engolir aquele rolo de lamentações e lamúrias que estavam ali, não é? O que isso, né? Então a gente tem essa proposta. O que é? Apenas transcrever aquilo que aconteceu. O que isso traz de importante, né? Traz de importante uma relação entre homem e Deus, aonde ali firma-se um acordo entre o homem e o seu Deus, beleza? Ele vai aceitar o Deus, em contrapartida, ele aceitando o Deus, esse Deus dá a ele o direito à Terra Santa, beleza? Então essa é a proposta. 2. A religião dos hebreus teve grande importância na construção de uma identidade cultural, especialmente durante os episódios de dominação. Lembrem-se, 2 episódios principais: cativeiro do Egito, não é? O êxodo posterior com Moisés e o cativeiro da Babilônia, quando os assírios dominam aquela região, né? Por que o episódio da revelação de Ezequiel pode ser visto como um exemplo dessa importância? Por quê? Porque é o que eu acabei de dizer na questão anterior. Nesse contexto, Ezequiel está aceitando a palavra de Deus. Ezequiel está aceitando as palavras de Jeová. Então ele está firmando um acordo. Esse acordo significa que todos os povos de origem hebraica, todos os povos que se originaram naquela região da Palestina, ou melhor, de Ur, e migraram para a Palestina, beleza? Todos aqueles que seguiram Abraão, eles vão ter um ponto de ligação comum, que é a religião hebraica monoteísta. Então isso fortalece o laço cultural através da religião. Lembrando aqueles conceitos básicos que nós analisamos nas aulas passadas, não é? De nação e pátria. Lembram-se desses aí? Lembrando que pátria é território e nação é relação cultural, né? Lembrando que os hebreus durante muitos anos foram considerados uma nação sem pátria. Por quê? Nação porque todos os hebreus do mundo têm uma cultura comum relacionada à religião. E pátria porque, na verdade, não existia um território definido, apesar do território considerado por eles originário, né, de direito, né, determinado por Deus, seria a região ali da Palestina, Canaã, terra prometida. Então, nesse contexto, a gente tem essa relação entre homem e Deus. Eu aceito a sua palavra, em troca você me estabelece um território para que nós possamos nos fixar. Beleza? 3. Um dos princípios da religião dos hebreus na antiguidade é a crença de que existe um pacto entre eles e Deus. Qual era o sentimento político desse pacto? O sentido político desse pacto? Exatamente determinar um território exato, não é, de direito divino, para que esse povo pudesse estabelecer, no caso, a Palestina. Certo? Lembrando aqui, só para a gente refazer, eu não lembro se a gente fez em sala, eu acredito que sim, a gente fez em sala, não é? Nós temos aqui essas 2 questões aqui, beleza? Né? Essas 3 questões. Na verdade, a gente tem aqui, número 1, as imagens anteriores
são referentes aos fenícios. Descreva e indique que aspectos da cultura fenícia a gente tem aqui. Não é? Nessa aqui a gente tem o comércio e a navegação, nessa o alfabeto, que a gente considera o alfabeto fonético. Explique a diferença entre o sistema de escrita fenícia e o outros, é porque a gente tem uma escrita fonética, não é uma escrita muito mais simplificada. E 3, produz um texto, esse a gente não precisa fazer, mas é só mesmo em questão de recordação sobre os fenícios. Beleza? Daqui a pouco eu envio outro vídeo aí com as atividades para a sala. Beijoca!